Você ouve agora o projeto Leitura Gazeta do Povo. Informação clara, conteúdo aprofundado e uma experiência que te acompanha onde você estiver. Genocida e escravizador de indígenas, a verdade sobre Borba Gato, alvo da esquerda radical. Reportagem de Jones Rossi, publicada pela Gazeta do Povo em 25 de julho de 2021. Os bandeirantes não eram flor que se cheire, como nos conta Eduardo Bueno em seu livro Brasil, uma história. Apenas nas 3 primeiras décadas do século XVII, eles mataram ou escravizaram 500 mil indígenas. A alcunha de maiores criminosos de seu tempo é mais do que merecida. Assassinaram crianças, mulheres e idosos. Arrasaram vilas e as famosas missões jesuíticas, o que lhes rendeu a antipatia de Roma. O Papa os excomungou no atacado e varejo. Mas, curiosamente, o alvo de tantos ataques de radicais de extrema esquerda que chegaram a incendiar sua estátua no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, acusado de ser um genocida e escravizador de indígenas, Manuel de Borba Gato é um dos poucos bandeirantes que nunca fez nada disso. Muito de sua fama deve-se às crueldades praticadas por outros bandeirantes famosos, como Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias Pais. Foi Raposo Tavares, Manuel Preto e sua tropa de 2.000 índios, 900 mamelucos e 69 paulistas que pela primeira vez atacaram uma redução jesuítica em 1629. Em apenas uma missão, escravizaram 2.000 índios e mataram quem não se rendeu ou tentou fugir. Os paulistas, com espadas, machetes e alfanjes, lhes derribavam as cabeças, truncavam braços, desjarretavam pernas, atravessavam corpos, provavam os aços dos seus alfanjes em rachar os meninos em 2 partes, abrir-lhes as cabeças e despedaçar-lhes os membros, descreveu um jesuíta. Ao voltar para São Paulo, os bandeirantes matavam velhos, crianças e doentes que atrasassem a viagem e davam seus restos mortais de comer aos cães. Raposo Tavares afirmava ser cristão, mas por seus crimes foi excomungado, morreu pobre e abandonado. Fernão Dias Pais foi atrás da lenda indígena de Sabarabuçu, uma mítica serra cheia de pedras preciosas. Para perseguir esse sonho, abandonou a mulher doente e vendeu as joias das 6 filhas para financiar a viagem, deixando-as na miséria. Não hesitou em enforcar o próprio filho, José Dias Pais, quando este se rebelou e liderou um motim. Morreu vitimado pela malária, acreditando piamente que tinha encontrado esmeraldas na Lagoa Vupabuçu, em Minas Gerais. Eram apenas turmalinas. Borba Gato foi um assassino, mas não de índios. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, grupo radical de extrema esquerda, publicou um tweet afirmando que Borba Gato foi um assassino que entrou para a história por dizimar e escravizar a população indígena originária do Brasil. Assassino sim, mas não de indígenas. Borba Gato era casado com Maria Leite, filha de Fernão Dias, e após a morte do sogro, em 1681, decidiu continuar a procura de esmeraldas e ouro na região do Rio das Velhas, em Minas Gerais. De olho no possível tesouro, a coroa portuguesa enviou à região Dom Rodrigo Castelo Branco, que ocupava o cargo de superintendente-geral das Minas. Castelo Branco não foi exatamente bem recebido por Borba Gato, que se sentiu ameaçado pela presença do cobrador de impostos vindo de Portugal. O resultado da arenga foi desastroso para ambos. Por ocasião da vinda do administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo de Castelo Branco, àquele sertão, teve desinteligências com esse delegado régio, resultando assassiná-lo de emboscada numa estrada que ia ter a feitoria do Sumidouro, em 28 de agosto de 1682, escreveu o historiador Francisco de Assis Carvalho Franco em seu clássico Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil. O historiador paulista Pedro Taques deu mais detalhes sobre o acontecido. Borba Gato, arrebatado de furor, deu um violento empuxão em Dom Rodrigo,
lançando-o da beira de um buraco, ao fundo do qual caiu morto. No livro Negros da Terra, Índios e Bandeirantes na Origem de São Paulo, João Manuel Monteiro, especialista em história indígena, afirma que é bastante provável que essa expedição tenha descoberto ouro, o que explica, em parte, o assassinato de Dom Rodrigo Castelo Branco pela mão de Manuel da Borba Gato. Após o assassinato, Borba Gato passou nada menos que 18 anos escondido entre indígenas, estes que ele dizimou e escravizou de acordo com o MTST. Ele se refugiou entre a tribo dos Mapaxós, atualmente denominados Botocudos, vivendo entre eles respeitado como um cacique. Diferentes versões sobre a data na qual ele voltou a São Paulo circulam entre os historiadores, mas todas se situam entre 1697 e 1700, quando o assassinato de Dom Rodrigo foi perdoado pelo governador Arthur de Sá e Menezes, em troca, é claro, da localização das minas de ouro. Além do perdão, Borba Gato recebeu, 2 anos mais tarde, o título que antes pertencia ao assassinado, e se tornou superintendente-geral das minas do Rio das Velhas. Sá e Menezes fundamentou o perdão, afirmando que foram desconhecidos que mataram Dom Rodrigo. Em 1834, o historiador baiano Baltazar da Silva Lisboa colocou a culpa do assassinato em um criado do bandeirante. Borba Gato faleceu em 1718, quando ocupava o posto de juiz ordinário da vila de Sabará. Você ouviu a reportagem Genocida e Escravizador de Indígenas? A verdade sobre Borba Gato, alvo da esquerda radical, publicada pela Gazeta do Povo. A leitura é de Cristina Sestiuque.